Boa noite, pessoal. Meu nome é Jorge Augusto, mais conhecido como Bira, e sou casado com a Thaís. Tudo bom, pessoal? Eu sou a Thaís. E nós resolvemos fazer esse vídeo para contar um pouco da nossa história. Nós estamos fazendo hoje, nesse mês de agosto, 22 anos de casados. E nesse meio tempo a gente viu tantas coisas que a gente passou, tantas situações que a gente quer ajudar aqueles casais que estão iniciando, como começar um casamento baseado nos fundamentos corretos. Então a gente queria compartilhar um pouco da nossa história, o nosso testemunho de como a gente se conheceu, como tudo começou. Amém? Isso aí. Então a gente vai contar desde o início, né? Como que foi a nossa história um pouquinho. Como que foi a nossa conversão e o nosso testemunho aí como casal, tá? Tudo começou quando eu era líder dos adolescentes. Incrível que pareça, eu era líder da Thaís, ela tinha 15 anos na época, e eu era líder de jovens dela. Aí você tinha 15 na época, tu tinha Eu 31. eu tinha 30, Não, 30. 30. 30 15 anos. anos de diferença. Tinha 30 A anos. gente não começou a namorar quando eu tinha 15 anos, calma. Eu me converti com 29 anos, então eu era líder de jovens, líderes adolescentes, e ministrava palavra ali para eles, orientava eles a respeito da vida, das escolhas deles. Nunca vi ela com um olhar de, de homem para mulher, sempre como um pai mesmo, como um professor, um aluno e aluna, assim. Aí, certa feita, tem uma amiga minha, nossa, da igreja em comum, que sempre tem, né? Toda igreja tem aquela pessoa que quer casar os outros, né? Que fica tentando arrumar. E ela me dizia, Bira, tu tem que casar, Bira, não sei o que, tem que arrumar alguém. Como é que tu quer uma pessoa? Me diz o tipo de pessoa que tu quer. Daí eu brinquei com ela. Mas me arruma uma que nem aquela Thaís, aquela. Só que ela é muito nova, a guria, mas a guria é apaixonada por Jesus. Eu não estou nem preocupado com beleza, com nada. O que eu quero é porque ela quer o que eu quero. As coisas de Deus. E tá, isso aí se passou um tempo. Aí passou um tempo mesmo, né? É, Já tinha passou. já 16 para 17 Aí ela me anos. falou que tava gostando do rapaz, ela vai contar a história dela agora. É. E aí eu fui procurar ele como líder, né? Pra falar que eu tava gostando de alguém, que eu queria saber como que eu tinha que agir. E esse alguém era ele. Só que eu não podia chegar nele e dizer, ó, tô gostando de ti, né? Ele era meu líder e tal. Ele disse, ó, vou te dar um conselho. Tu, aonde ele estiver, tu sai de perto. Se ele estiver lá na frente, no púlpito da igreja, tu vai lá pra trás. Se ele estiver lá atrás, tu vai lá pra frente. Não fica na volta e tal, não demonstra. Só hora. E eu, então tá, né? Vou fazer isso aí. Aí um dia nós fomos para um final de semana na praia, o pessoal que trabalhava no imobiliário aqui na nossa cidade, todos os irmãos da igreja, e a gente conversando, essa amiga nossa, ela... Que era líder também, né? Na época Isso. era líder também. Era líder junto comigo, ela estava na sexta-feira junto com... E eu ia chegar no sábado nesse lugar. E ela conversou, aquela coisa de adolescente, de guriazinha. Ah, quem a Thaís gosta, quem fulano gosta, tal. Daí disse que ela falou assim, uma das gurias falou, a Thaís viaja, ela gosta do Bira, o que o Bira vai querer com a Thaís? Olha a idade do Bira pra Thaís. A Thaís é uma guriazinha, o Bira é um homem já feito. E eu já tinha 17 anos, daí nessa época eu já tava com 17 anos. Aí a nossa amiga, essa, nos disse assim, disse, cara, Deus tá nesse negócio. Porque um dia ele me falou que queria uma menina igual a ela, só que mais velha e tal. Mas se ela tá querendo, né? E amanhã ele vai chegar, eu vou falar pra ele. Aí no sábado eu cheguei, a primeira coisa que ela fez, veio me correndo e falar, pá, tu nem sabe quem tá orando por ti. Aí eu, pá, a gente muito sofrido, muito nessa situação de casamento, né? Eu comecei a tirar só nas que ninguém queria, assim, na igreja, né? Aquelas irmãs, vamos falar assim, um termo bem, as mais feinhas, mais que ninguém quer. Ah, só pode ser a fulana, só pode ser a ciclana. Daí não era. Até que acabou essa. Daí ficou só as gurias tri, né? Daí eu falei, pá, não faço nem ideia que ele pode estar orando por mim. Daí ela disse, a Thaís, deu sério? E eu muito religioso, né? Eu brinquei com ela, não, disse pra ela continuar orando, dei uma de bonzão e virei as costas. Mas nesse momento eu ouvi o Espírito Santo dizer, tu vai perder a bênção que eu tô te dando. Tá? Daí eu voltei e disse pra ela, não, disse pra ela continuar orando que eu vou orar também. E assim foi. É, e aí, nisso, essa minha amiga, né, que tava lá, junto com a líder, falou pra mim, tu nem sabe, o Bira quer falar contigo. Gelei, meu Deus, e agora? Ai, ai, ai. E aí, então, a gente foi conversar pra ver, né, o que a gente ia fazer, né, orar, enfim, né, colocar diante de Deus. Aí Ela eu... tem os votos aí, é louco Isso, dela. essa é a coisa que Eu eu sempre digo que ela não faço queria loucura. casar comigo, não é normal. Vamos pensar numa época, em 2003, então, estamos falando aí de 22 anos atrás, muita gente não tinha carro, né, então todo mundo andava de ônibus, né, transporte público. E aí, eu fiz uma prova com Deus. Eu tava na parada de ônibus indo pra igreja. E a minha prima falou assim: faz uma prova com Deus, faz alguma coisa louca, assim, tipo, pede pra um elefante branco entrar dentro da igreja se for ele. E aí eu fui pra um canto assim e orei, Deus, se for ele, eu quero que ele esteja de carro hoje, um carro branco, pra me levar em casa. Eu quero que ele esteja usando uma camisa branca, sem botão, porque o Bira, ele tá aqui agora com uma camisa verde, né? E ele usava muita camisa social naquela época, ele era meio estilo pagodeirinho, assim, gostava da calça branca, com umas camisas coloridas. Né, de botão, camisa social, assim, né? E aí... Era Agostinho Gospel.
não era colorida nesse sentido, né? Era assim, salmão, né? Cores vibrantes, assim, mostarda, né? Aquelas cores assim que era da moda dela. E aí eu disse, então ele tem que estar com uma camisa branca sem botão e usando o perfume Kayak, que era o lançamento daquela época. Todo mundo tinha, né? Tava comprando aquele perfume porque era o lançamento lá da Natura. E aí eu fui pra igreja, aí chego na igreja, tem um carro estacionado na frente, na porta da igreja, um Passat branco. Mas aí entro, já tem alguns irmãos lá e tá, tudo bem, podia ser de qualquer um lá. Aí cheguei atrasada, tava ele lá, todo mundo já sabia que a gente ia conversar. E aí entrei na salinha lá, tava passando um filme, olhei um lugar só do lado dele. Era o único lugar que tinha pra me sentar. E olhei, ele tava com uma camisa branca de fecho, de gola polo, assim, de fechinho. Que é a camisa da promessa. E depois ele vai contar a parte dele. Aí eu sentei do lado dele e eu digo, bom, tá com a camisa branca, vamos ver agora se vai, né? Aí dei um... Aí eu vi, meu Deus, ele tá com perfume Kayak, só falta aquele carro seu dele. E era o carro dele mesmo, né? O carro do pai dele. E aí ele foi me levar em casa e foi o dia que a gente conversou. Então Deus confirmou nessas 3 provas. Agora vai a tua parte. Eu me lembro do dia que eu morava sozinho, eu tava passando minha camisa e fiquei pensando, por que eu tô passando essa camisa? Eu nem gosto de usar essa camisa branca aqui. Coisa mais sem lógica. Eu me lembro eu falando sozinho assim, por que eu tô passando isso aqui? Que camisa mais ridícula pra ir na igreja. Nunca usei camisa assim, eu não gosto. Mas botei a camisa. E aí eu fui no café do meu pai e da minha mãe, na casa dos meus pais. Cheguei lá, tomei um café de ir pra igreja. Daí meu pai falou assim, pega o meu carro, um Passat branco. Meu pai falou, vai pra igreja, pode ir com o meu carro, pega a chave ali. Aí eu peguei a chave, vou de carro. Aí tô passando na porta do quarto do meu irmão. O meu irmão sempre da moda, sempre quer as coisas, até hoje ele é assim, hoje, né, ele gosta das coisas da moda, eu sempre fui mais simples nesse sentido. Aí eu olhei, meu irmão, olhei assim, em cima da televisão, assim, um vidrinho de perfume novinho, Kayak, assim, eu vou botar, botei o perfume dele. Eu nunca fui de usar perfume por causa da rinite, né? É isso que eu já tinha percebido, que ele não usava perfume. Dia eu fiz então. tudo ao contrário do que eu sempre fiz. É. Daí, depois ela me contando, eu falei que a misericórdia de Deus é tremenda, né? Quando Deus está no negócio. E a gente gosta sempre de falar isso, não como regra. Porque não é assim. Não adianta, eu vou fazer prova também. Não, cada caso é um caso. Foi uma direção. É a maneira que Deus agiu com a gente, isso. pela urgência. Eu vivia uma vida sozinho, solitária. Eu tenho uma história aí que eu fui expulso de casa por causa do evangelho, porque eu aceitei Jesus. Então eu tinha uma história toda onde Deus tinha uma urgência. Na urgência dele, ele usou esses meios. E eu vim, né, de uma adolescência no mundo, até os 15 anos. Namorei bastante, então eu tinha aquela coisa assim, não, eu vou me converter. Quando eu me converti, eu falei, Deus, eu quero casar. Então eu quero casar logo, quero ter uma família, quero ter uma pessoa só para o resto da minha vida. Então eu não quis ficar na igreja namorando e ficando e vendo e conhecendo, né? Então eu decidi isso, então eu também tinha isso no meu coração, de construir uma família, né? De casar logo, não queria demorar muito pra casar. Aí levei ela pra casa, falei, vou te dar uma carona hoje e tal. Cheguei aí lá. Detalhe, eu fui com a minha prima junto no carro. Sempre junto, a prima dela sempre junto, sempre alguém junto, né? Porque a gente sempre orientou os jovens, nunca andar sozinho, de casal. Eu falei, aí, vamos orar, tu tá orando por mim e tal, vamos orar junto com o propósito. Daí eu já botei tudo. A gente iniciou, Eu já botei tudo às claras, assim, toda a minha vida, todos os meus erros, todas as minhas falhas, todos os meus sonhos. Nós tínhamos sonhos de ter ali, antes de começar a namorar, a gente já falou de filho, de ministério, de tudo. Pra já saber, isso é importante falar, porque a gente já queria saber o que cada um queria da vida. Exato. Pra não ser algo assim, não, vamos só se conhecer, vamos ver qual é que é. Não, a gente já falou, quer ter bastante filho, eu quero ter bastante filho, vamos, então tá, eu também, eu queria casar. Me deu 4. Eu não acreditava em noivado, né? Eu sempre acreditei em casamento direto. E eu falei, eu não acredito nesse negócio de noivado, ficar me cebando, eu sou velho já tô com uma idade mais de 30. E se tu quer casar, vamos casar e tal. Aí a gente foi falar com o pastor, né, pra gente falar que a gente queria namorar. A gente orou primeiro, né? Aí o pastor nos trouxe a realidade do nosso caso, né, entre nós, assim, porque questão de idade, tinha várias coisas, questões que infelizmente tem. Que era a questão da idade, que ele é 15 anos mais velho que eu, a questão da cor, né, porque querendo ou não... O pastor falou, isso é idiota falar, mas era uma coisa que, sociedade, infelizmente, as pessoas tinham, né, preconceito, ou tem, né, era... A bênção dos pais. Né? A bênção dos pais, que a gente não abria mão, né, do meu pai, a minha mãe, o pai dele, a mãe dele, nos abençoar pra namorar, dizer que a gente podia namorar. A minha mãe, né, foi tranquila, daí foi lá conversar com a mãe abençoou. O meu pai, nossa, o Bira teve que ligar pra ele, porque ele morava em Tramandaí, e aí ele já abençoou também, falou que não tinha problema nenhum, então a gente, ok, quem tinha que abençoar era o pastor, minha mãe e meu pai, e os pais dele.
E o pai Eu dele, fui falar com meu pai, ele com 32 anos foi pedir pro pai pra namorar. meu pai falou, tá louca, nunca fez isso aqui. Eu falei, pai, mas agora é diferente, agora eu sou de Jesus, eu tenho que fazer tudo certinho e tal. E a gente ele, não, pediu tá, a bênção, tá né? abençoado, ele e minha mãe me abençoaram e tal. E então a gente fechou todas as brechas isso. que o inimigo podia atrapalhar, né? E aí a gente falou com nossos líderes, né, na época também, que né, estavam ali cientes do que a gente estava querendo. E todos eles também E abençoaram. a gente começou a namorar e tal, e aí a gente começamos a planejar. Isso, planejar o casamento. Casamento, né? Direto. A mãe dela falou. A gente não ia noivar. A mãe dela disse: eu não abro mão do noivado, eu quero minha filha noivando. Eu falei: se a tua mãe quer, vou morar, né, amor? Daí na sexta-feira a gente orou. A gente não tinha grana para comprar aliança, e domingo, irmãos, é fora do comum, Deus contar o negócio. Domingo, um casal da igreja nos procurou e disse: eu não sei porquê, mas Deus mostrou que eu tenho que dar as nossas alianças para vocês. Nós estamos guardando as alianças, a gente engordou demais e a aliança não serve mais na gente. E a gente ia vender, daí Deus ministrou que era para dar para vocês. 2 dias depois que a mãe dela falou, daí a gente noivou, fizemos tudo certinho, como manda o figurino. A gente marcou noivada, né? A gente falou assim, já que a gente vai noivar, então vamos noivar lá na igreja, né? Que daí também já convida as pessoas para ir lá. E a gente foi, daí teve até uma janta, né? Especial. Só nós noivamos num culto de jovens. Porque ele era líder, né? Então a gente quis noivar lá no culto de jovens. E aí, no dia 19 de julho a gente noivou, mas Deus tinha dado a data pra nós, né? Deus deu a data da gente casar dia 23 de agosto. A gente tava orando já. Gente, a gente não tinha nada. Nada. Zero. Nada. Pensa que não que a gente tem muita coisa agora. Não, mas a gente não tinha... a gente não tinha na época nem dinheiro pra alugar um vestido, pra comprar... enfim, coisas, né? Cama... Coisas que a gente precisava, né? Básico, cama. Mas eu já morava. Tu já tinha algumas coisas, né? Tinha geladeira, tinha fogão, tinha... algumas coisas tinha. Mas a gente não tinha o restante das coisas. E a gente foi orar e Deus foi abençoando, né? Meu vestido foi um milagre. Tinha também casais que a gente convidou para ser padrinho, enfim, amigos ali, que conheciam a dona de uma loja de noivas, e ela me abençoou, fez um preço, na época, muito barato, um aluguel fora do normal, assim. Todas as coisas foram se direitando. O vestido dos meus sonhos, que era o que eu queria, com véu, a grinalda, tudo, né, certinho. Deus foi abençoando na questão das alianças, do pagar o casamento, né, que a gente teve que ir lá pagar. Enfim, foi tudo, a festa, né, a minha tia fez bolo. Os pais dela tiveram que emancipar ela, né, ela tinha 17 anos. Tinha 17 anos quando eu casei. E aí eles tiveram que ir lá no cartório assinar antes, né, e foi tranquilo. Meu pai e minha mãe tiveram que assinar pra mim. E tudo foi um milagre, assim, a gente viu o milagre de Deus mesmo em todos os detalhes. Então, em um mês, a gente fez o nosso casamento, essa festa, a gente casou. Foi bênção de Deus, tudo foi direção de Deus, tudo direcionado. A gente gosta de orientar porque em tudo a gente tem que colocar Deus na frente, né? A palavra de Deus, ela é a nossa bússola, é a nosso guia para todas as coisas que a gente vai fazer. Então a gente nunca fez nada sem oração. Deus foi fiel, foi nos dando a capacidade, a direção, a provisão, todas as coisas. Enfim, casamos. E mais difícil do que casar é manter um casamento. Verdade. E aí, como a gente que achava, casar no Senhor é babada, é lindo, é perfeito, é muito bom. Eu lembro que a gente foi num primeiro seminário de casais, um mês depois, né? Um mês depois. E a gente começava a ver as pessoas falando assim, porque a margarina, não sei o que, e nós olhávamos e dizíamos, nossa, a gente nem passa por isso. A gente nem tem essas lutas dos casais. A gente nem passa por isso, nossa. A gente tava no lua de mel, nem achava que... Tudo era lindo, tudo era maravilhoso. Flores. Então, E a gente gosta da realidade, né, irmãos? Às vezes a gente vê coisas, casais falando assim, como se fosse mil maravilha. Não é. É difícil, não é fácil. São duas pessoas diferentes, de idades diferentes. É muita luta. De costumes diferentes, de coisas diferentes. Então, a gente também teve bastante coisa que a gente teve que abrir mão. E aí, aquela coisa, tu abre mão aqui, eu abro mão ali, a gente discute, né, dá as tretas. Muito atrito. Primeiros anos, assim, foi muito... foi moldando, muita situação, né? Não foi nenhuma nem duas vezes que ela, vou voltar para casa da minha mãe, normal. A gente e tentava, vamos ver. Mas o que nos segurava, eu sempre falo isso, o que nos segurava é uma palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é âncora, que tu atira e o navio pode balançar com o tudo vento, que é lado, mas não vai porque tem a palavra. Várias vezes eu falei, Deus, essa é a mulher que tu me deu, porque tu não ia brincar. E várias vezes ela falou em separação, eu falei, amor, Deus te mostrou, te deu 3 provas, tu acha que Deus vai brincar com essas coisas? Deus não brinca. Uma questão também de maturidade, né? Porque a idade, né, foi ele 18, 19, aí com 19 anos eu tive o Josué, né? Casei com 17, com 19 eu tive o Josué. Então já fui mãe cedo também. E aí tinha essa questão de saber lidar com a maternidade também, com criar o filho. Hoje nós temos 4 filhos. Aí tive o João com 20, a Ana Lídia com 25 e a Ana Késia com 30. Aí temos 4 filhos abençoados, graças a Deus, 2 casais.
Deus nos abençoou muito, Deus tem sido fiel em todas as promessas E a dele. gente fala, né? Muita coisa também a gente viveu de milagre com os nossos filhos, né? Que milagre. Porque isso a gente também vai falar, vai gravar um outro vídeo aí pra contar a nossa chamada, que é uma chamada que Deus deu pra nós, né? A gente já viveu pela fé, a gente já abriu mão, voltou atrás e foi de novo, e pessoas duvidando, enfim. Depois a gente grava um outro vídeo aí contando um pouquinho dessa parte. Não foi fácil, obedecer a Deus não é fácil. Às vezes as pessoas acham que é renunciar, mas para a honra e glória de Jesus, o que começou como um casal, que não tinha certeza de quase nada, hoje a gente tem convicção que Deus está na nossa história. É verdade. A gente tem 4 filhos abençoados, Sim. Todos eles servindo no ministério, todos eles trabalhando no ministério, dando frutos, sendo frutíferos. Nós somos, quem vai ver esse vídeo e nos conhece, sabe que a gente é isso, a gente é de verdade, a gente não usa. Eu sou o mesmo Bira aqui do vídeo, o mesmo Bira que vocês vão ver jogando bola, brincando. A gente é muito brincalhão, a gente é muito bobo, muito palhaço, a nossa casa está sempre cheia de gente. A gente dá muita risada, a gente é feliz porque a gente tem Jesus na nossa vida. E a gente também tem uma história, né, pra contar, porque a gente tá fazendo esse mês, né? Agora a gente tá no mês de agosto, hoje é dia 23. Estou fechando 22 anos. 22 anos, né? Então não são 22 dias, 22 anos. É muita luta financeira, batalhas tremendas, assim, ó. Às vezes a gente brinca, né? Que Deus nos testa pra gente ser guerreiro. Eu brinco pra Deus, acho que eu sou o Rambo, né? Porque eu nunca vi. Rambo e Braddock passo longe, porque é luta uma até da outra. Não é fácil. A gente não quer dever pras pessoas, e às vezes a gente deve. A gente faz projetos de pagar e não consegue pagar. Tudo normal, né? Tudo normal. Não tem essa coisa de dizer assim, eu vou entregar a vida para Jesus, vai ser tudo mar de rosa. Mentira. Quem falar isso é mentira. É renúncia todo dia. E é renúncia também de escolher, por exemplo, eu tô trabalhando meio turno, mas a gente combinou. Quando a gente casou, né? Por muitos anos eu não fiz nada. Eu fiquei só em casa cuidando dos filhos, sendo mãe. Eu comecei a trabalhar, a Kézia tinha quase 3 anos. Quando eu comecei a trabalhar, ela tá com 9 agora. E foi quando eu comecei a trabalhar. Então, assim, voltei, né, a estudar, faculdade, essas coisas. E aí eu falei, não, vou trabalhar meio turno, então, porque eu preciso desse tempo. Eu trabalho no turno. Acho que é interessante a gente falar daquela palavra que a gente ouviu aquela vez, né? Que o casamento ele é muito mais que um evento. Muito mais que o dia da festa. E o pregador dizia uma coisa que me chamou muita atenção. Ele dizia assim, eu não tô nem aí. Isso aí me pegou demais, essa frase. Ele dizia assim, eu não tô nem aí pro meu casamento. Eu tô aí pra minha esposa, que eu amo. Isso. Porque às vezes, para manter um casamento, as pessoas quebram relações, nós nunca se preocupamos. Quebram princípios, né? Eu nunca tive essa coisa, briga na frente, longe dos filhos. Não, se tiver que brigar, eu vou brigar na frente dos filhos, depois eu peço perdão, mas a gente vai ser de verdade, transparência sempre. Sabe? Porque a gente, claro, tem coisas que a gente vai conversar pessoalmente, né, só eu e ele. Mas tem momentos que a gente precisa colocar aquilo ali na frente mesmo para poder alinhar. Eles entender que a vida cristã, a gente não é anjo, a gente não tem asa. A gente erra. Tem gente que parece que entra para a igreja e virou anjo. Nós não somos anjos, temos muito defeito, muitas falhas. Mas uma coisa a gente tem certeza: Jesus está na nossa vida, ele nunca nos abandonou. E ele não conta com a nossa perfeição, mas ele conta com a nossa obediência, com o nosso temor a ele. Sim. E a gente não abriu mão desde o namoro. A gente falava, tu não vai trabalhar. Não vou trabalhar. Então, vou ficar em casa, quando tiver filho, eu vou ficar em casa. O meu celular é aberto, não tem senha. O meu dinheiro não existe, meu dinheiro dela. É o nosso dinheiro. Tudo que entra aqui é nosso. Tudo é junto. O meu celular, minha filha mexe, minha esposa mexe. Todo mundo, meu celular não tem nada que tranque, não tem problema nenhum. A gente nem eu também, o celular na luz. É aberto, né? A gente não tem nada assim pra dizer, que eu nem conta. Até tem uns memes rolando assim que, eu não escondo nada do meu marido, só uma continha. Não, nem conta. Porque a gente vai comprar, a gente decide junto. A gente conversa, a gente fala, se não é pra comprar, a gente não compra, e se é pra comprar, a gente vai comprar. Não tem, eu vou comprar uma roupa, vou esconder do Bira, e é só uma roupinha de 20 pila. Não. Se eu for comprar alguma coisa, eu vou dizer, amor, eu comprei isso aqui, olha só, né, que tu acha, vou comprar isso aqui. E pronto, a gente não tem isso, nada, né? Nada. Nem uma bala. Se duvidar, acho que nem bala a gente compra escondido. Não, quando a gente vai no mercado, a gente compra escondido das crianças. Das crianças pra gente comer, né? Porque a gente come sozinho. 4 filhos, a gente tinha, né, os 4 pequenos, porque o Josué tinha 10 anos quando a criança nasceu. Aí a gente ia no mercado, às vezes a gente dizia, vamos pegar um docinho só pra nós dois. Porque essas coisas assim que a gente, né, combinou desde o namoro. Desde o namoro, a gente ser sempre verdadeiro. Verdadeiro com tudo, né? Porque Jesus é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele não tá na escuridão, ele não tá na mentira. Eu não posso viver com medo da minha esposa descobrir algo de mim se Jesus já tá vendo. A gente sempre falou do cordão de 3 dobras. Essa semana ainda eu tava falando com um colega no trabalho. Eu dizia, cara, eu creio que meu casamento ele tem 3 cordão. Meu, minha esposa e Deus. E Deus tá vendo tudo. Então não adianta. Não adianta eu pegar e achar que eu vou esconder da minha esposa se Deus tá vendo. E antes dela me trair, ela vai trair Deus. Antes de eu trair ela, eu vou trair Deus. Então a gente tem compromisso com Deus em primeiro lugar. A gente tem compromisso com Deus. Por isso que quando eu escolhi, eu queria uma mulher de Deus.
Pra Uma não mulher ter. de Deus, automaticamente, é óbvio, não vai trair. É. Uma mulher de Deus é óbvio que vai querer que o marido faça as coisas de Deus. A gente sempre gosta de estar ajudando todo mundo, a gente gosta de ser bênção na vida de todo mundo. Uhum. A gente nasceu para ser luz na vida de todo mundo. Então a gente tenta viver o que Jesus mandou. É. Então esse é o nosso caminho. Nós até estamos falando aqui do ministério, vamos fazer um vídeo, Sim. mas uma das coisas que no meu ministério, que Deus está me dando direção, o nome que Deus nos deu é GPS. Porque o GPS é a bússola atualizada. A bússola de hoje. Hoje, tu com o GPS, tu vai em qualquer lugar. Então, a Bíblia é o GPS de Deus. A Bíblia é que vai nos conduzir. E sempre foi, né? O nosso casamento todo está baseado na palavra de Deus. Até a questão dos filhos, né? Quando a gente começou a namorar e a gente viu, né? A gente ia casar e já tava tudo certo. Até porque a gente orou antes, né? E nós conversamos que quantos filhos a gente gostaria de ter, né? E aí nós vimos uma palavra um dia, um pregador, que ele falava. Tudo é assim, né? Sempre tem palavra. Sempre tem Nossa palavra. casa A gente sempre não... é palavra. É. E aí a gente tava vendo e ele falou sobre. Não sei se a gente era namorado ou recém-casado, acho que a gente era namorado, né? Recém-casado. Recém-casado, né? É. Porque a gente queria ter bastante filho, mas a gente não sabia a quantidade. E aí ele falou sobre a aljava, né? Lá sobre os Salmo 127. herança do Senhor são os filhos, o fruto vem do seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, né? E aí a aljava tinha lugar para 5 flechas. E a gente falou, no mínimo, 5 filhos a gente tem que ter, porque... E eu parei nos 4, ela fica brava a até gente hoje. falou. Mas porque também a gente teve algumas questões assim, de saúde mesmo, né? Da Ana Lídia. A Ana Lídia era... Até tanto milagre, mas a Ana Lídia tinha asma, né? E até os 6 anos dela de idade ela vivia internada e passava muito mal. E aí eu demorei 6 anos pra ter a Kézia. Então a gente deu um espaço muito grande um do outro. Porque o Josué e o João tem 1 ano e 9 meses de diferença. Do João pra Ana Lídia tem 3 anos. E aí então da Ana Lídia pra Kézia, que a gente deu um espaço muito grande. E aí então a gente não teve o 5º filho. Mas. E aí começou também a idade, né? Tudo. Então a Eu gente sempre resolveu. falei, eu quero filho para me curtir, eu poder levar na pracinha, jogar bola, correr. Aí eu não quero filho me chamando de vô, eu não tendo perna para correr atrás dele. Aí ela queria, a Kézia já nasceu numa idade que eu já tava, hoje eu tô com 54. Eu falei, eu não quero filho que eu não vou poder acompanhar, eu quero ser pai, um pai presente. Aquele que vai na pracinha, a gente Porque sempre foi na pracinha, eu vivi com né? meu pai trabalhando o dia todo, eu não tenho memórias dele saindo comigo. E eu sempre disse, as pessoas falam, tu tem que trabalhar para dar o melhor pro teu filho. Eu sempre falei, o melhor pro meu filho é eu, é a minha presença. Eu quero pai, eu quero ser pai presente, aquilo que meu pai não foi para mim. E tanto que a gente combinou também nessa questão de trabalho. Trabalhava de noite para que de dia tá com eles. Né, a gente poder a sair. gente tem hoje 500 fotos deles pequenininha na pracinha, brincando. Uma vida com o pai. Eu ia pro campo, jogava bola com eles, a gente se divertia, brincava, ria. Até hoje a gente é assim, a nossa família é bem... imagina 4 dentro de casa, bagunça, que é zoeira, que é briga. Um discutindo com o outro o tempo todo. Mas são irmãos. Aquele estresse bom, gostoso, de uma família que tem vida, essa é uma casa que tem vida. O Josué tá com 20 anos agora, o João com 18. A Ana Lídia tem 15 anos e a Kézia 9, né? Então, são idades totalmente diferentes, né? Mas são irmãos. Quando a gente vê, tá eles tudo aqui olhando série junto, olhando filme. Nós temos, né, esse momento também. Costume, né? A gente tem até hoje de escolher uma série e olhar junto. Mesmo que às vezes mesmo que às vezes é um dormindo. Ela olha dormindo, eu fico louco. Eu olho dormindo. Tá olhando? Tô olhando. O lugar de dormir na cama, aquelas coisas normais de família, né? E eu sou a que dorme na série. Não, agora então, ultimamente tu que anda dormindo também. Tu anda dormindo, já cansado. Mas é isso aí, a gente tá, né, então, falando aqui sobre o nosso casamento. E é isso aí, estamos fazendo então 22 anos. 22 anos de casar, né, mano? Uma benção, uma benção. Nosso casamento é bênção de Deus. Graças a Deus, a gente é feliz, a gente não queimou etapas. Se eu posso dar um conselho para os jovens, não queime etapas, bota Deus em tudo. Que Deus tome a direção na tua vida. E que esse vídeo tenha servido para ajudar vocês a tomar as decisões corretas. Isso. E que muita gente conhece a nossa história, vai se identificar, vai comentar, eu tenho certeza. Então eu quero agradecer. Agradecer a cada pessoa que fez parte da nossa vida, cada pessoa que nos ajudou até hoje. E a gente lembra, né? Quando a gente vai olhar o álbum, né? A gente começa a lembrar. A gente é grato a cada um. A gente sempre lembra, né? Tem um casal que ele brinca que eu sou o filho preto dele, porque eu era solteiro, mas vivia na casa dele. Eles recém-casados e tu vivia lá. Eu batia lá e ele dizia assim, o Bira de novo, cara. E eu falei, hora pra mim casar. E eles oraram, eu casei. Eu falei, cara, se eu casar, eu largo a casa de vocês, mas enquanto... Então é esse negócio de ser cuidado, né, irmão? De saber das coisas, entendeu? E agora a gente vai colocar algumas fotos aí, de repente, né, pra eles olhar aí, fazer umas 3, 4 fotos aí do nosso casamento, né? Como a gente tá agora, a gente mudou bastante. Deu umas... Ela me enganou direitinho. Eu era bem macrenha. A gente ia comer, ela não comia nada. Eu dizia, nada. A mulher que Deus me deu. Foi a gente começar a vida de casado, a mulher desandou a comer, não parou mais. Não, eu tinha que enganar ele. Me ganhou no paparico, né? Mas é isso aí. Não, mas é isso aí. A gente, né, eu também depois de 4 filhos também não ia ficar com o corpo, né, de modelo, óbvio. Mas eu amo ela do jeito Mas a gente não olhou pra isso, né? A gente nunca olhou pra aparência. Nunca olhando pra isso. A gente olha pra a gente brinca, a gente brinca aqui de engordar, de emagrecer, enfim. Mas
que a gente sempre falou, a gente nunca olhou pra aparência, porque a aparência engana. Com certeza eu poderia arrumar um homem mais novo, mais bonito, e não Mas bonito eu acho difícil, mas... o homem, e não ser um homem de Deus pra mim. E ele poderia, de repente, continuar com uma mulher linda, magra, né? E não querer as mesmas coisas, né? Os mesmos propósitos. Então a gente tem Enfim, um irmãos, propósito. pra terminar, tá aqui, ó. Isso aqui é o que nos guia. É. Isso aqui é o Nossa, nossa nosso bússola, norte. o nosso GPS, é o que nos dá o norte pra gente criar os nossos filhos, pra gente fazer as escolhas corretas. Não tem outra maneira, não tem. Jesus, ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje e sempre. Amém, irmãos? Amém. Então, obrigado. Deus abençoe vocês. Amém, então. Aguardem mais vídeos aí, nós vamos falar de muita Isso, coisa. vamos Esse é falar. o primeiro de muitos. Verdade. Tem muita coisa pra gente passar, compartilhar. Criação de filhos, trabalho, ministério, palavra de Deus, cada situação que a gente já passou, tá bom? Beijo no coração. Beijo, Amamos tchau, tchau. vocês. Deus abençoe. Tchau.